Vamos falar mais um pouquinho de planejamento na igreja local. A gente sabe que há muitos modelos, há muitos métodos, há muitas maneiras de se fazer um planejamento. Mas eu queria propor para você um planejamento simples, prático, que tenha chance de ser utilizado depois. E eu queria deixar com você alguns passos que eu considero simples, mas fundamentais para um planejamento eficaz. O primeiro passo é que seja um planejamento participativo. Em outro momento eu já falei que quando falar em planejamento, pense em juvenis, adolescentes, jovens, adultos e idosos, uma representação de todas as faixas etárias da igreja. Então, primeiro passo, que o planejamento seja participativo. Homens e mulheres, jovens e crianças, adultos e idosos, uma representação de cada etapa da vida, para que eles possam assim dar um colorido completo para aquilo que a igreja pretende fazer, porque a igreja tem que ser relevante para todos. Então, o primeiro passo deve ser participativo. O segundo passo, você deve dar uma olhadinha na Bíblia e pegar alguns textos que falem sobre o plano de Deus para a igreja. Qual é o propósito de Deus para a igreja? A missão da igreja é a missão de Cristo. Ele disse, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E Jesus veio aqui para fazer o quê? Ele disse, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Então a missão da igreja é buscar e salvar o perdido. E nessa missão Jesus disse, vão, preguem o evangelho e façam discípulos. Então ele deu algumas sugestões. E a nota principal em toda a Bíblia, e de uma maneira muito forte no Novo Testamento, é o amor. Amar a Deus e amar ao próximo. E o amor ao próximo é amar para salvá-lo e amar para ajudá-lo nas suas necessidades imediatas, neste mundo em que ele vive. Então, a visão bíblica de Deus para a sua igreja é uma igreja que ama o perdido e quer ensiná-lo a amar a Deus para que ele possa encontrar a salvação e ter a vida eterna. Mas é uma igreja também que age em favor desse perdido. Enquanto Jesus não vem, ela atende às suas necessidades, sejam elas quais forem. Então essa é a visão de Deus para a igreja. E se você pegar alguns pensamentos de Ellen White, ela vai dizer a mesma coisa, que a igreja foi organizada para servir, e sua missão é levar o evangelho para salvar as pessoas. Então é muito importante, quando vocês se sentarem para planejar a igreja, ter a visão bíblica e a orientação do espírito de profecia. Buscar o perdido, ensiná-lo a amar a Deus e enviá-lo novamente para buscar o perdido. Tenha isso em mente quando você se reunir para planejar as ações e as prioridades da sua igreja. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é que você faça um diagnóstico da sua igreja. Você precisa conhecer a realidade da sua igreja. Procure na secretaria do seu campo ou da sua igreja o movimento da sua igreja nos últimos anos. Verifique se a sua igreja cresceu, está estagnada ou ela até diminuiu. Veja se o movimento é por causa das transferências de pessoas que vêm e vão, ou se foi por batismos, profissão de fé, ou se as pessoas saíram por apostasia, desaparecimento. Mas é muito importante que antes de planejar, você possa conhecer um pouquinho do que está acontecendo na sua igreja. Então, recapitulando, primeiro, que o planejamento seja participativo. Segundo, que você tenha uma visão bíblica e orientação do espírito de profecia para o propósito da igreja. Terceiro, que você conheça um pouco da realidade da sua igreja. E, em quarto lugar, que você possa definir prioridades nas grandes áreas que são comunhão, relacionamento e missão. E para cada uma dessas prioridades você defina 1, 2, 3 ou 4 ações. E assim você terá basicamente um planejamento simples, prático e que vai dar certo para ser uma bênção para a sua igreja.